Começar pela estratégia que o Renato bolou para esse jogo. Manteve os 3 zagueiros, uma formação que já deu certo, 3 zagueiros que estão bem entrosados. E aqui eu quero depois fazer uma particularidade sobre os zagueiros, principalmente os companheiros do Thiago Silva, um de cada lado ali, o Freitas e também o Ignacio. Uma particularidade importante, específica para esse jogo contra o Al Hilal. Mas teve uma mudança em relação à liberdade criativa que foi dada para o Arias nesse jogo, circulou muito mais, flutuou muito mais pela entrelinha e também em relação aos laterais. Isso porque o Fuentes ele tem características diferentes das características do René, um lateral um pouco mais base, que constrói um pouco mais por dentro. O Fuentes não, ele ataca mais. Achei um pouco a dinâmica ali do Fluminense quando tinha a posse de bola. Do outro lado, a gente viu um Samuel Xavier abrindo bem o campo. Então eram os 2 alas abrindo o campo, dando amplitude, e depois a gente vai falar sobre um outro conceito, profundidade, que foi fundamental a partir das trocas do técnico Renato Portaluppi na segunda etapa. Quando a equipe do Inzaghi tinha a posse de bola, o Fluminense adotava uma marcação que deixava os zagueiros para fazer esse movimento de antecipação e o restante do time subia um pouco mais a marcação e fazia encaixes individuais. Em vários momentos isso deu muito certo para o Fluminense, que conseguiu bloquear algumas subidas do Al Hilal. Em outros momentos, coube ao Fluminense realmente sofrer, como foi ali nos instantes finais da partida. Outro fator importante pensado pelo Renato para esse jogo, a altura dos jogadores, estatura, porque o Al Hilal ele consegue fazer o seu gol na partida, porque o Koulibaly, que estava atacando o miolo da zaga do Fluminense em outros momentos, nesse ataque, nessa bola aérea ofensiva do Al Hilal, neste momento do gol, ele vai para o segundo pau. E aí tem um desencaixe ali da marcação do Fluminense, porque ele não ataca a bola na direção do gol. Ele faz o movimento para dentro da área e aí o Marcos Leonardo consegue marcar. Mas deu para ver que o Renato ele pensou nessa parte da bola aérea ofensiva também do Al Hilal e se preparou para isso. A inteligência do Ignacio pelo lado direito da zaga e também do Freitas pelo lado esquerdo da zaga em saberem cobrir os alas. Quando Samuel Xavier estava posicionado para atacar, para dobrar a marcação, e o Al Hilal ele adota uma postura de abrir o campo, dar amplitude pelos 2 lados e ter sempre 2 jogadores atacando, um de cada lado, entre zagueiro e lateral, ou ala nesse caso. O Al Hilal ele faz muito isso e o Fluminense soube colocar exatamente os zagueiros para fazerem esse encaixe da marcação, impedindo esses ataques dessa equipe que é muito perigosa em transição ofensiva. Quando o Renato ele coloca o Everaldo e coloca o Lima, ele usa os 2 jogadores atacando a última linha do Al Hilal e libera um espaço para a chegada dos meias, porque ele colocou o Arias um passo para trás, para justamente ter essa chegada, para ter essa finalização até mesmo da intermediária. O outro nome que estava com o Arias ali, Hércules, que é justamente quem marca o gol da vitória do Fluminense. Uma bobeada do Al Hilal, mas cabe aqui colocar o quanto que ele estava no lugar certo e na hora certa, quando o Fluminense mais precisou. Fez uma pressão pós-perda, funcionou, o Al Hilal rebateu mal, ele pisou na área e fez o gol. Importantíssima vitória, gigantesca, o meu elogio ao Fluminense.